Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questionar Anyone. Somos uma consultoria global de inovação e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui, no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento e negócios, sempre pela lente do design. Eu sou Léo Massarelli, CCO e fundador da Questonó. E no episódio de hoje, que faz parte da nossa editoria de inovação e negócios, nós vamos falar sobre design para startups, especialmente no nosso programa de Venture Design. E para falar sobre esse tema, temos aqui o AT, Alexandre Teixeira, CEO da YouFund, uma PrevTech, parte do portfólio da Questonó, que está inserida nesse segmento financeiro. Rapidamente aqui, Ale, eu vou fazer uma introduçãozinha sobre quem é você e a sua experiência, tá? O Ale, eu estou chamando aqui de AT porque a gente já está íntimo, tá? Mas, enfim, o Ale tem uma experiência de 34 anos já no mercado financeiro, sendo a maior parte no Itaú BBA, onde foi Managing Director do Investment Banking e responsável pelas áreas de produto, operação estruturadas, entre outras. Atuou também como Executive Director para o turnaround do Banco Indusval e também na criação de uma incubadora de startups, além de gerenciar os investimentos em Venture Capital do conglomerado, ou seja, experiência que não falta aqui, hein, Ale? Bom, hoje a gente convidou o Ale para esse bate-papo porque, de fato, ele vem liderando a YouFund, e que é um projeto muito bacana que nós vamos discutir aqui hoje. Mas eu queria aproveitar aqui o gancho, Ale, de você. Obviamente eu fiz uma introdução aqui, mas já te puxar aqui, cara, quando a gente fala de uma PrevTech, eu nem sei se se eu estou categorizando certo, né? Se é uma PrevTech, se não é. Comenta, o que é YouFund, por favor. Legal. Obrigado, Léo, aí pela introdução. Prazer estar aqui participando com vocês do podcast. Muito feliz aqui em estar podendo participar. E, bom, a YouFund, ela é uma PrevTech, às vezes nós chamamos de Pension Tech também, né? Mas basicamente ela foi criada de uma maneira simplista para conectar hoje participantes, pessoas que têm ali um plano de previdência privada, né, junto a fundos de pensão. Então, o objetivo é que a gente consiga, num primeiro momento, conectar ainda mais essas pessoas aos seus fundos de pensão, onde elas têm ali a sua previdência complementar. E aí nós vimos que, diferente de outras indústrias, como financeira, onde nós tivemos ali o advento das fintechs, seguros com as insurtechs e por aí vai, o setor de previdência ele parou no tempo no que diz respeito à inovação e tecnologia, né? Então nós identificamos aqui uma oportunidade de poder trazer mais tecnologia, ser um braço de tecnologia aqui para as fundações, empoderando os participantes e também as suas fundações, né, para que as pessoas tenham maior acesso ao seu dinheiro, ao seu investimento e também aos benefícios que esse setor hoje disponibiliza, né? Quando a gente fala em previdência, acho que nem todos estão familiarizados quando a gente fala em previdência privada, né? Mas basicamente hoje nós temos a previdência pública, que é o INSS, onde a gente sabe que é um sistema fadado a falir, né? Porque hoje as pessoas que trabalham hoje, que na verdade pagam, né, contribuem para que os aposentados recebam as suas contribuições, e a gente já projetando, né, cada vez mais as pessoas vivendo mais tempo, a gente observa efetivamente que em algum momento vai faltar dinheiro, né? Então, isso traz uma relevância, uma importância para o setor de previdência privada, complementar muito grande, porque se você não fizer hoje um investimento nessa área, muito provavelmente você pode ter dificuldades em receber ali a sua aposentadoria no momento onde você mais precisa, né? Que é justamente quando chega ali a meia-idade, né? Que é a hora de você poder usufruir um pouco mais ali de todo o trabalho que você fez. Então, vislumbrando esse potencial de mercado, a gente decidiu investir um pouco mais e entender um pouco melhor esse mercado de previdência, e o Fund vem justamente para poder trazer essa inovação, trazer tecnologia, né, para esse público, né, junto às fundações. Então, acho que, em resumo, é isso. Ô, Ale,
assim, tem diferentes pessoas que nos veem, que nos escutam aqui, né? Quando a gente fala de investimento, sei lá, tem vários tipos e talvez de previdência, esse tipo de investimento que a gente fala, seja mais um, né? Acho que seria legal só a gente contar um pouquinho de como é que é feito, porque ele tem uma característica, né? Ele está sempre associado a uma grande corporação, né? E aí você deposita uma parte, outras empresas podem ter uma contrapartida, ou seja, de primeira ele já pode ser, em tese, um dos melhores investimentos, porque você já, né, já tem ali uma contraparte no caso dos fundos de pensão. É isso mesmo? É isso, Léo, e curiosamente isso é muito pouco difundido, né? E basicamente hoje a Ufund, ela decidiu trabalhar especificamente no setor de previdência complementar fechado, né? E aí só para explicar um pouco melhor, você tem a previdência privada aberta, que é nos bancos. Você vai hoje no Bradesco, no Itaú, em qualquer banco, você tem ali os VGBLs, PGBLs, né? Que são fundos de previdência abertos, onde qualquer pessoa pode ir lá investir, né? Enfim, ter o seu retorno. A fechada, normalmente, ela é instituída por grandes empresas. Então, por exemplo, você pega a Petrobras tem o seu fundo de pensão chamado Petros, Caixa Econômica, tem ali a FUNCEF. Então, hoje nós estamos falando ao redor de 300 fundos de pensão, aproximadamente, hoje no mercado, fechado, e é essa a nossa área de atuação. E, de fato, hoje, quando você compara em investimentos, o que essas empresas normalmente oferecem aos seus colaboradores, né, como benefício. Então, você é funcionário de uma grande empresa, você vai contribuir ali para a Previdência com R$ 500 por mês. A empresa ela vai colocar também R$ 500. Então, normalmente, você tem esse benefício do seu capital e dobrando todos os meses. Ou seja, isso é uma forma da empresa poder te auxiliar também como um benefício, até para te reter, né, para que você consiga construir uma poupança no futuro. E para você, participante, é o melhor investimento que existe, né? Porque ele dobra a cada mês que você está ali investindo. Sem contar em benefícios fiscais, porque a Previdência, se você vai ficar por um longo prazo, você tem uma alíquota de imposto menor, tá certo? E, além disso, você ainda tem o benefício de que toda reserva que você vai acumulando, ela pode servir de garantia para que você tome empréstimos. Ou seja, você tem ali uma reserva acumulada de investimento de 2, 3 anos. Normalmente, esses fundos de pensão, essas entidades, eles utilizam esse valor para poder te oferecer um empréstimo. Por quê? Se, por um lado, você está fazendo ali uma poupança de longo prazo, você também tem as suas necessidades hoje. Você tem a sua necessidade de poder fazer uma viagem, comprar um carro, comprar um imóvel, tá certo? Por que você vai mexer nesse recurso? Então, na verdade, é um benefício bem interessante esse, que os fundos, eles, então, possibilitam que você tome um empréstimo hoje, tendo esse recurso da reserva em garantia, e aí, naturalmente, nós estamos falando das menores taxas de juros existentes no mercado, né? Então, tem um potencial, Léo, de crescimento nesse setor absurdo. Pra você ter uma ideia, hoje, os fundos de pensões poderiam emprestar até 15% do seu patrimônio, né, aos próprios participantes, né, como empréstimo, efetivamente. Esse número hoje está em 2%. Então, nós estamos falando assim, se a gente pegar um patrimônio hoje ao redor de 1,2 trilhões, tá certo? Nós estamos falando que a gente poderia chegar ali, em média, a 200 bilhões de carteira de empréstimo. Esse número hoje está ali ao redor de 26, 30 bilhões. Então, você tem um potencial aqui gigantesco, ainda mais quando a gente observa que 80% hoje das famílias brasileiras estão endividadas. E, muitas vezes, dívida no cartão de crédito, ali no cheque especial, com aquelas taxas de juros absurdas, tá certo? Então, o nosso papel também é não só trazer tecnologia, não só trazer inovação, mas trazer informação a esse público também. Ou seja, ajudar na questão da educação financeira para que eles tenham uma jornada financeira mais saudável, né, e que possam, eventualmente, esses participantes ali tomar empréstimos junto às suas fundações. E, aliás, são empréstimos consignados, porque normalmente a prestação ela é debitada da própria folha de pagamento do colaborador, né? Que evita risco também, né, para a própria entidade e previsibilidade ao participante. E aí, então, a gente incentiva que eles tomem esses empréstimos até para pré-pagar essas dívidas caras que normalmente eles estão. Mas então, esse é o ecossistema aí que a gente está. Mas calma aí, então assim, porque a gente
parece quase milagroso, né? Assim, a gente fala de um investimento um investimento que dobra todo mês. Então, quem se compromete a fazer o investimento, né? Quem tem a possibilidade de estar atrelado a um fundo né, complementar fechado, como você falou, sei lá, um funcionário da Petrobras, whatever, né? Realmente chama atenção. Então, o camarada vai lá, ele investe e ele dobra porque a empresa faz outra parte. Então, isso já é milagroso. Aí você coloca que hoje os dados mostram que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Grande parte delas, imagino que endividadas aí, não naquelas dívidas saudáveis, né? Ou seja, estão endividadas da pior forma, aí, cheque especial, cartão de crédito, né? Whatever, nos bancos. E, de repente, a gente tem empossado uma fortuna que, pelo menos para essa parte da população que contribui, ela poderia estar usando, né, esse dinheiro e que, em tese, ou na prática, deveria ser o crédito mais barato, porque o dinheiro é dela mesmo, correto? Correto. Aonde está o gap? Né? E aí eu quero entrar com o assunto, porque eu acho que é o assunto que nos une nesse projeto. Né? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho onde está o gap, onde está o problema, entendeu? Eu acho que aí o Fund vem aqui para ajudar isso, tá? Isso é óbvio, mas aonde está o problema? Porque parece muito maravilhoso, mas as pessoas não têm acesso. Como que a gente definiria o problema? Legal, legal. É um ótimo ponto esse, Léo. E aí vocês têm um papel, a Questionar tem um papel fundamental nisso, né? Quando a YouFund foi concebida, ainda no papel, já existiam pessoas que tinham a ideia, que conheciam o setor de previdência, né? Já tinham de alguma forma tido ali algum contato, mas foi muito legal porque logo no início, né? Quando essas pessoas conversaram com vocês, né? Sobre a YouFund, sobre o projeto e tudo mais. Vocês fizeram ali inicialmente uma pesquisa de mercado para entender quais são as dores, por que é isso, por que existe esse gap hoje, né? E foi muito legal no material que vocês fizeram, que vocês falaram com milhares de brasileiros e alguns gestores também de fundação. Identificou-se algumas questões. Primeiro, a informação, né? A informação não chega muitas vezes ao participante por falha de comunicação, falha de canais. E veja, quando eu falo do participante do fundo, nós estamos falando de pessoas de 20 a 80 anos. Então, imagina, Léo, a dificuldade de você poder chegar no seu público, né? Qual o canal, como se comunicar com os seus participantes hoje de 80, tá certo? E, ao mesmo tempo, como se comunicar, que linguagem, que canal com os seus participantes ali de 20 anos. Então, com base nisso, identificou-se a primeira dor, que a mensagem não chega, né? Então, muitos participantes hoje nem sabem que tem um benefício. A segunda dor que foi identificada é o processo, né? Ou seja, a gente identificou que algumas fundações, elas até possibilitavam o empréstimo ali aos seus participantes, mas numa jornada extremamente complexa, manual, sem tecnologia, por exemplo, né, de ter que trocar planilhas Excel por e-mail, por exemplo, pegar contrato, assinar, levar a cartório, mandar por correio, enfim. Então, a pessoa está ali precisando de um recurso, ela vai no banco, tá certo? Ela vai onde ela consegue o recurso mais rápido, ela não vai esperar 30 dias para poder contratar um empréstimo. Então, essa é uma segunda dor, quer dizer, o canal ali, o processo efetivamente de contratação. E a terceira dor que também foi identificada é uma questão cultural, né? Curiosamente, para algumas entidades, observa-se que, e para algumas empresas também, que você permitir que o seu colaborador, o seu participante, se endivide, né, que você está, na verdade, prejudicando a jornada financeira dele. E, na verdade, a gente sabe que é o inverso, né, porque é da natureza, tá certo, do brasileiro, né, e, obviamente, em vários outros países do mundo, a alavancagem saudável. As pessoas normalmente se alavancam, tomam uma dívida, né, para comprar um imóvel, comprar um veículo, fazer uma viagem, pagar a faculdade dos filhos, né? Então, eu acho que essa questão cultural também foi identificada como uma questão para dificultar, né, ou às vezes nem disponibilizar o empréstimo. Então, eu diria que o diagnóstico, acho que do trabalho que vocês fizeram foi incrível.
porque ficou muito claro esses três aspectos, né? E a YouFund, ela vem justamente para endereçar os três, né? Acho que tanto na questão da comunicação, desde o começo a gente falou, a YouFund não quer ser uma software house, pelo contrário, na verdade a gente quer ter uma proposta de valor onde a gente possa efetivamente auxiliar a fundação a se comunicar melhor, auxiliar em todo o seu processo de marketing e comunicação, como falar com o participante de 20 e, ao mesmo tempo, como se comunicar com o de 80, trazer toda a tecnologia através de aplicativos web, mobile, chatbot no WhatsApp, para que o participante ele consiga não só ter acesso ali às informações do seu dinheiro, mas que também possa contratar empréstimo por esses canais, né? E, em terceiro, auxiliar na questão da educação financeira, não só para o participante, mas também para a fundação, para os gestores da fundação, né? Explicando que, efetivamente, isso é um benefício, né? Quando você disponibiliza uma linha de crédito barata, de longuíssimo prazo, né? Porque, normalmente, hoje, essas entidades elas precisam aplicar os recursos por longo prazo. Estamos falando de aposentadoria, 20, 30, 40 anos, né? Então, naturalmente, as operações de empréstimo, nesse segmento, tem a possibilidade de ter um prazo muito maior, né? A gente tem clientes hoje que disponibilizam empréstimos de 10 anos, né? Então, é um benefício bem interessante e eu só emendaria, Léo, que acho que outra coisa legal, não só todo esse trabalho, mas a gente está falando muito aqui em comunicação, né? Em como você encantar não só a fundação, mas também o participante, né? O nosso negócio é B2B2C, né? E aí, para a gente poder entrar no mercado e ter um grande impacto, toda a questão de propósito, branding e design era crucial, porque senão a gente seria mais uma software house ali desenvolvendo aplicativos, né? E não é o que a gente quer ser, né? Não é o que somos, na verdade. E aí acho que teve também um outro papel incrível, né? Da nossa união aqui com a Questionar, que todo o trabalho de análise, não só do mercado, mas também de branding, de propósito, tá certo? Onde a gente quer chegar, criação de valor, como construir ali um design que seja claro e intuitivo, para que essa pessoa de 80 anos consiga ter clareza e de uma forma didática as suas informações e as transações, assim como também atrair esse público jovem, né? Para que também entenda melhor os benefícios da Previdência. Então, acho que foi uma jornada incrível aqui que a Questionar realmente ela fez um trabalho muito amplo, muito completo, que é a nossa fundação, né? E hoje, obviamente, nós já estamos na versão 2, versão 3 ali dos produtos, mas temos uma base muito sólida, né? No que diz respeito à relevância do design, a relevância da nossa proposta de valor, onde a gente quer chegar, né? E como endereçar essas dores, né? Não somente com tecnologia, né? Mas trazendo muita inovação e provocando esse mercado, né? Provocando com novas ideias, com uma visão diferente, né? De como você lidar ali com investimentos e empréstimos. Até aproveitar aqui, é muito legal ouvir enfim, o seu depoimento, porque pô, tá muito claro, né? Assim, então assim, acho que esses 3 pontos são absolutamente fundamentais, como você disse, e aproveitar o momento aqui para contar para o pessoal aqui, né? Eu falei no começo sobre Venture Design, né? O nosso programa. Então, a ideia, a gente roda esse programa aqui já faz alguns anos, e a ideia é que de duas maneiras, né? Ou a gente investe em startups, né, que já existem, então ali early stage, e a gente aporta esse conhecimento, né, de design, seja elaborando um serviço, um produto ou uma marca em troca de equity, ou neste caso é uma venture builder, né? Então isso é interessante de falar. Esse produto nasceu do zero, com parceiros que são, cara, fantásticos. Acho que vale a pena aqui dizer que são os nossos parceiros de todas as horas, que é o pessoal da Bicap, que trouxe o projeto, que trouxe, né, o Insight, o Cláudio, o Luciano. E quando eles nos convidaram para participar, eles falaram, cara, olha, essa aqui é a tese, essa aqui é a hipótese, nos parece ser uma grande oportunidade e que a gente não gostaria de fazer esse trabalho sem um bom trabalho de design, porque a gente entende que tem a ver com comportamento humano, né?
E na hora que a gente ouviu isso, a gente falou, uau, cara, parece ser muito incrível, ainda mais com eles, que a gente já, né, se conhece de longas datas e tal. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, e foi quando, né, você chegou, e hoje aí que pilota a nave chamada YouFund, né? Então, é interessante contar para as pessoas um pouco disso, assim, né, que ou a gente ajuda algumas startups, porque as pessoas às vezes pensam que ela não pode se aproximar de uma empresa como a nossa, que é uma consultoria, né, com alcance global. Não, existem maneiras de a gente trabalhar em conjunto. Essa é uma das maneiras e ela funciona. Assim como o YouFund, temos outras startups, né? A gente está fazendo essa série, estamos conversando com algumas delas. Então, para quem nos acompanha, fique atento, porque vocês vão ouvir as diferentes histórias de como cada uma nasceu. Mas no caso da YouFund, foi dessa forma, né? Começou com um convite da Bicap e juntos nós construímos. Então, enquanto a gente estava construindo o que era a marca, qual que era a estratégia, ou fazendo o diagnóstico inicial de quais eram os problemas, existia um time que estava pensando no negócio, no business plan, na estruturação, né, no business case. Existia um outro time também de parceiros associados que estavam pensando na tecnologia. Então, foi um time multidisciplinar trabalhando simultaneamente para poder colocar essa tese no ar. E a tese foi para o ar e agora a tese está escalando, né? O que não é fácil, né, Lê? Você está no dia a dia, nunca é fácil, mas a coisa está indo. Eu tive acesso a um dado que você trouxe e que eu acho muito legal trazer, e eu sou essa pessoa que levanta a bandeira do design e tentando trazer o linguajar do negócio, ou seja, o impacto, qual que é a importância disso? Não adianta nada você investir milhões em uma tecnologia que, de fato, ela não entregue significado para as pessoas, que ela não mude um comportamento, ela simplesmente não funciona. E eu acho que a gente teve muito cuidado em entender esses gaps, e você usou muito bem a palavra, assim, qual é a jornada? É uma jornada absolutamente tortuosa, o que a gente entendeu, é papel para cá, é papel para lá, é não sei o quê, é e-mail, as pessoas se perdem, e de repente a gente condensa tudo isso numa jornada digital muito simples, né? E o último dado que você tinha me dado, em uma das fundações que está operando aí o Fund, é que a gente aumentou, elevamos o grau de engajamento de 20% para 75% das pessoas, ou seja, dos contribuintes, com a fundação, né? Pô, isso é mais do que 3 vezes de aumento de engajamento. E esse dado ele é absurdamente incrível. Queria que você comentasse um pouco desse experimento. E para mim tem tudo a ver com usabilidade, isso, Ale, com essa visão, né, de design que é sistêmica, é a marca fazendo sentido com o produto e por aí vai. Comenta um pouquinho para mim. Isso é um ponto legal, Léo. O nosso primeiro cliente, ele tinha um aplicativo também que ele disponibilizava ali para os seus participantes. E eu lembro que logo no começo, logo quando eu cheguei ali na YouFund, conheci o cliente, a gente começou a trocar ideias, enfim. Ele falou, olha, os usuários do nosso aplicativo aqui, eles não têm muito hábito, sabe, de utilizar, de entrar. Então, a gente tem um fluxo pequeno até, né? Então, pra você ter uma ideia, esse cliente hoje, ele tem ali 13 mil participantes, né? E ele tinha um número lá baixo de usabilidade, de pessoas que faziam o download, né? E aí foi curioso, em junho de 2022 foi quando a gente colocou o MVP no ar, né? Colocamos em produção, não disponibilizamos ainda para os 13 mil, disponibilizamos ali para um público de 6 mil aproximadamente. E aí, em pouquíssimo tempo, assim, em praticamente 2 meses, a gente já tinha batido o número total de usuários, né, do aplicativo antigo que já estava há muito tempo, né? E hoje em dia, realmente, a gente já tem hoje mais de 5 mil usuários ativos que utilizam o aplicativo, isso nesse cliente. Então, que nos enche de orgulho, mas que fica muito claro, Léo, essa tese de que quando você disponibiliza ali um canal pensando efetivamente no cliente final, na usabilidade, na necessidade dele, numa maneira que seja simples, intuitiva, faz total diferença, né? Efetivamente, não só na usabilidade, mas a gente observou outra coisa importante também, que é a questão do autosserviço, né? Então,
esse é um setor onde as pessoas ainda tinham muito hábito de pegar o telefone e ligar, falar com o atendente para tentar resolver um problema. Naturalmente, a gente começou a observar uma redução nesses contatos telefônicos. Por quê? Porque as pessoas conseguiam acessar o canal, quer seja ali o aplicativo, hoje em dia o canal da web, ali o espaço cliente, e resolver as suas necessidades de uma maneira simples, rápida, intuitiva, né, com todas as informações ali na mão, sem ter a necessidade de ficar ligando. Então, foi muito legal observar isso, que a gente começa a observar, tangibilizar a diferença que efetivamente você ter ali um design voltado à persona, voltado efetivamente ao cliente, né, e às suas necessidades, a diferença que faz. Na ordem de quanto foi essa redução, Ale, desculpa, do call center? Você tem mais ou menos uma ideia? Eu não tenho o número exato, mas estamos falando ali ao redor de 20% a 30%, aproximadamente É ali de redução, né? E isso porque nós ainda estamos num processo de melhoria contínua, né? Então, a cada tempo que passa, a gente está adicionando novas funcionalidades. Então, a gente está muito atento ali na área de atendimento, quais são as principais dores que ainda existem e como que a gente pode reduzir essas dores, né? Colocando isso num autoatendimento através de um canal, né, do aplicativo ou do portal. Um outro dado também que nos chamou muito a atenção, Léo, é empréstimo. Como a gente estava falando agora há pouco, esse benefício. Esse cliente oferece e faz um belíssimo trabalho. Aliás, o nosso primeiro cliente, né, já faz um trabalho muito bacana na parte de comunicação e o cuidado que eles têm com a educação financeira. Mas ainda assim, eles tinham um ritmo ali crescente de empréstimos. Na hora que nós colocamos o aplicativo, onde o participante, com 4 cliques, ele consegue simplesmente contratar a operação de empréstimo, né? O volume quase que triplicou de novas contratações de empréstimo. Por quê? Porque, obviamente, ficou na palma da mão, a pessoa já vê ali o seu limite de crédito disponível, simula em quantas vezes ela quer pagar, a parcela, já vê a simulação, mais 2 telas, ela confirma e solicita o empréstimo. Então, é um processo extremamente simples, sem atrito. Então, naturalmente, o volume de novas contratações de empréstimo aumentou bastante, né? Acima até das próprias metas que a própria fundação havia se colocado, que já eram metas altas de crescimento, e a gente conseguiu ajudar a fundação a superar essas metas. Então, que comprova ainda mais com números que efetivamente não só a tecnologia, mas a tecnologia onde você utiliza ela como meio, mas tem o foco, o objetivo final no cliente e monta o design com base nisso, faz total diferença. E é isso que a gente tem observado na prática. Que incrível esses números, Ale. E eu sou um entusiasta, então eu fico tão feliz de ouvir isso, porque a gente começa a ver na prática aquilo que a gente aprendeu, né, enquanto uma escola tradicional de design, assim, e o que a gente gosta muito de fazer, né? Então, é pensar em projetos, pensar em iniciativas e colaborar com iniciativas, né? Porque a gente não pensa nada sozinho, a gente colabora com coisas que tem o potencial de trazer impacto real, né? Então, o YouFund, para a gente, num país como o nosso, que a gente tem essa questão do crédito, né, cara, que é difícil, ele é custoso demais em gargala, e você ter ali a possibilidade de milhões de brasileiros que têm a chance de pegar o empréstimo, vamos dizer assim, mais barato que ele vai encontrar na praça, porque certamente é o mais barato, né? Para mim isso é de um impacto incrível, assim, sabe? É um senso de missão cumprida, uma empresa que tem esse propósito muito claro mesmo, né? Acho que a gente trouxe muito isso no nome, né? Você falou no início, porque o que a gente fez nesse trabalho, né? Só retomando aqui um pouco, foi um trabalho que é um trabalho que tem uma abordagem integral de design, que é a forma que a gente mais acredita, tá? Isso não significa que você não faça um produto isolado, uma marca tal. Obviamente você faz, mas quando você tem a chance de coordenar as várias expressões do design dentro de uma empresa, isso inevitavelmente é mais rico, né? Então, no caso, eu lembro dessa coisa do nome, né, do YouFund, né, essa brincadeira que eu acho extremamente interessante, que é você está financiando a você mesmo, né? Então, o dinheiro é seu, vai lá e pega. E de um atributo também que a gente construiu para a marca,
que é um atributo de positividade, né, Ale? Acho que o logo carrega um pouco isso, né, com a extensão e em algumas aplicações que cabem coisas dentro, de mostrar que o empréstimo de forma saudável ou uma alavancagem saudável, ele é positivo, ele não é o crédito negativo que te esfola. Então, essa desconstrução, quando você é capaz de contar essa história e não só contar com palavras, mas reproduzir isso visualmente, de um lado otimista, e aí, especialmente, entregar um produto que a experiência realmente acontece, em 4 cliques o cara tem o dinheiro na mão, uau, para mim esse é o efeito uau que entrega esses índices, né? Então, eu vejo muito por esse lado. Faz sentido para você o que eu estou Não, falando? faz total sentido, Léo, e muito legal você comentar isso, porque não só o nome, né, e o fund, né, que o de união, o fund de fundação, e ao mesmo tempo em inglês, né, você considera esse auto-funding, fez muito sentido, né, quando a gente e a gente observa, né, que para as empresas, né, e para as fundações faz muito sentido, né, mas a gente vê ali no dia a dia a usabilidade e os feedbacks que a gente recebe, não só das fundações, mas também dos clientes, né? Então, é muito positivo, né? E acho que uma coisa legal, uma outra qualidade aqui, acho que da Ufund que eu atribuo a vocês também, é que a questão do design, né, aqui na Ufund, como eu falei, ela serve de base, Léo, mas tudo que a gente faz hoje, a gente pensa em design. A nossa proposta de valor hoje, ela é forte por conta do design, né? Então, cada novo produto, a gente tem um cuidado, né, nessa questão de entender a jornada do usuário, né, de efetivamente fazer os exercícios internos de design thinking, né, na metodologia ágil, lean, enfim, para garantir que efetivamente a gente está propiciando efetivamente ao cliente final, né, que não só tem acesso ao seu dinheiro, aos seus recursos, mas que consiga realizar os nossos sonhos. E aí, não é à toa que nosso propósito, criamos juntos aqui parte da nossa cultura, né, é que a YouFund, ela ajuda a realizar os sonhos do futuro hoje, né? Então, esse é o nosso propósito. E, de fato, a gente aplica isso na prática, que eu acho que faz toda a diferença, né? Uma coisa é você querer lançar um produto e depois você lança e faz um MVP de qualquer forma, tá certo? E depois você vai embelezando ele. Não, na verdade, a gente parte do inverso, a gente parte do design, né? O que a gente precisa oferecer? Como é que vai ser a usabilidade? E depois a gente, né, começa a fazer a construção dentro de casa com relação às demais questões. Então, eu vejo que isso faz muita diferença, né? E aí, só voltando um pouco, acho que uma outra questão que nos ajuda bastante nessa jornada é o que você falou das parcerias, né? Aí o Fund nasceu com parcerias, né? Ela nasceu com parceria com vocês, ela nasceu em parceria com uma boutique financeira, a Exfera, que fez todo o nosso trabalho de planejamento e business plan, né? Nascemos com uma parceria na área de tecnologia, tá certo? Uma empresa grande que nos auxiliou inicialmente, naquela fase inicial, na construção. Então, acho que é um mérito muito grande da Big Cap aqui, do Cláudio, Luciano, Bernardo, né, que desde o início eles eram muito com essa cabeça aberta, né? Vamos ser parceiros, vamos construir juntos, tá certo? E o negócio dando certo vai ser bom para todos, né? Então, isso é muito legal hoje no dia a dia, que a gente vê que a YouFund tem feito novas parcerias, vem negociando novas parcerias, né? E principalmente numa startup no começo, né? É difícil, você não tem recursos ilimitados, tá certo? Então, claro, é o que você falou, poxa, contratar um trabalho como o de vocês e desses outros sócios seria muito difícil para a gente, né? Então, mas o que eu quero dizer é que a questão não é só financeira, ela é cultural, ela faz muita diferença. Quando a gente fala em venture builder, né, ela ajuda assim no fluxo de caixa, mas é muito mais do que isso, porque efetivamente a cultura de cada um dos parceiros acaba sendo utilizada para a construção da nossa própria cultura, né? E aí você começa a agir de forma diferente, você começa a tentar conquistar esse mercado de forma diferente, né? Então isso é muito poderoso. Então a gente atribui a nossa proposta de valor boa parte a isso, a maneira como a gente foi criado. Ale, se você pudesse compartilhar aqui com a gente, assim, né? Qual o momento hoje, você como
o capitão, né, dessa grande jornada. Quais são os maiores desafios hoje do YouFund? Onde vocês estão, né? Onde estamos agora? Acho que é legal a gente ouvir, porque também, senão fica uma impressão que né, puta, é só maravilha. Não, certamente devem ter 1000 desafios aí seu diário. Então, conta pra gente até onde vocês estão, quais são os principais desafios, o que vocês estão olhando aí para o futuro próximo. Legal. Bom, como qualquer startup, né, a jornada não é tudo maravilhosa, né? Você tem desafios importantes, né? Esse mercado que a gente está atuando de previdência, ele tem um potencial incrível e, obviamente, é isso que nos motiva. Mas a gente observa que é um setor um pouco mais conservador, né? É um setor que não vê inovação, né, como uma grande necessidade, até por isso, né, que a gente observou que, quando se compara a outras indústrias, evoluiu um pouco, né, ou seja, tem um baita espaço. Então, hoje nós estamos com 2 clientes, né, e lembrando, né, como nós somos B2B, B2C, quando a gente pensa em pessoas físicas, né, como clientes finais, estamos falando ali ao redor de 40 mil participantes. Então, imagina, você começa uma startup, onde seu primeiro cliente, você vai disponibilizar ali o seu serviço para 13 mil participantes, um segundo cliente para 18 mil participantes. Então, isso traz um desafio tecnológico, né? Imagina, para você colocar no ar hoje soluções digitais e, ao mesmo tempo, todo esse suporte de comunicação que a gente traz para 40 mil participantes, não é simples. Então, acho que tem um processo de desenvolvimento de produtos e amadurecimento. A gente ainda está finalizando o desenvolvimento de algumas soluções, né? Ao mesmo tempo, a gente, olhando para frente, depois de um ano aí do nosso MVP, Léo, aproximadamente, né? Então, o MVP foi o ano passado, em junho, eu diria que hoje a gente já está num grau de maturidade onde a gente consegue ter uma clareza maior com relação a onde queremos chegar, a nossa proposta de valor. Então, a gente observa que o nosso pitch comercial hoje faz muito mais sentido, né? A gente consegue ter um grau de engajamento nas conversas muito, muito maior, né? E a gente mira, quer dizer, eu te falei que hoje é um mercado de 300 fundações aproximadamente. Então, a gente mira aí um market share ao redor de 20% quando a gente olha aí nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Estamos falando aí num número aproximado de 300 a 500 mil pessoas físicas, né, onde a gente passaria a atender através das nossas soluções, né? E assim, mas acho que o maior desafio hoje nem está tanto na proposta de valor, né, na entrega, que eu acho que isso a gente amadureceu muito, mas muito mais nessa questão de você conseguir quebrar essa questão cultural, né, de você poder realmente entrar num setor que tem um modus operandi mais conservador, tá certo? E você, como startup, trazer inovação, provocações, né, não só de tecnologia, mas de novos produtos também, né? E conseguir conquistar a confiança, né? Que eu acho que uma startup, a gente vê muito isso, acho que startup é conquista de confiança o tempo todo, né? Você precisa se provar ao seu cliente o tempo inteiro que você é capaz, que você tem estrutura, que você vai entregar aquilo que você se propôs a fazer, né? Então, a gente está nesse momento de aquisição de novos clientes, várias propostas aí em discussão, né? Mas o ritmo a gente observa que é um ritmo um pouco mais lento. Eu que venho do mercado financeiro, estava habituado a negociar com essas grandes corporações, né, ali pelo banco, as decisões eram muito mais rápidas, né? Aqui não, aqui o processo é mais lento, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, às vezes, para conseguir mandar uma proposta, enfim. Então, acho que esse é o momento que a gente está. Vida de empreendedor, né, Ale? Vida de empreendedor. E é o que eu buscava, né, Léo? Você Sim. comentou um pouquinho do meu currículo. A minha decisão de deixar a carreira executiva e virar empreendedor é exatamente isso: é você poder construir algo do zero, é você poder testar suas convicções, poder ter convicção do seu propósito, do impacto que você efetivamente está gerando no mercado que você atua e principalmente nas pessoas a quem você está atendendo, né? E essa é a parte maravilhosa, né, de estar numa startup. É muito legal você ver a coisa acontecendo, você vê efetivamente o impacto que você está conseguindo gerar, né, no seu cliente final, né? Então isso é muito gratificante, é muito prazeroso.
Ô, Ale, você falando aqui me fez, acho que lembrar de uma recomendação, não uma recomendação, mas uma reflexão, né? Porque principalmente quando a gente fala com uma startup, a gente tem que lembrar assim, o design, né? Ele é vivo de certa forma, mas ele é muito importante esse começo, né? E eu acho que é relevante que empreendedores que nos escutam entendam, né? Quando você começa certo com um DNA, isso facilita muito, facilita, cara, o seu captação de recurso, entrada em primeiros clientes, prova do MVP, facilita muitas coisas você começar com esse DNA, né, focado em pessoas, tanto no produto, na marca e tal. Isso de forma alguma significa que o produto é estanque e que aquilo que você fez é estanque, porque a prática, né, quanto mais você vai fazer, você vai entendendo mais. Então, o produto ele passa a ser uma constante evolução. Então, é legal falar isso para também as pessoas imaginarem que você entrega um produto com design DNA, né, totalmente orientado, com pilares claros, e que aquilo é estanque. Não, isso não existe. Tudo, né, a coisa vai evoluindo, vai sendo mutável, né? E eu acho que é isso que você está descobrindo também agora, pilotando o Fund. Você vai descobrindo, cara, quais são as principais coisas, alguns ajustes que têm que ser feitos na jornada e por aí vai. Bom, para finalizar aqui, Ale, seria legal se você pudesse dar alguma dica ou recomendações, e aí pode ser a sua, whatever, sugestões que você tiver, pode ser de um livro, pode ser de uma conduta para empreendedores. A gente queria ouvir de você uma recomendação baseada na sua experiência mais recente aqui como CEO da YouFund. Legal, legal, Léo. Só voltando no ponto da evolução, Léo, é muito legal isso que você falou, assim, de fato a gente já está numa versão 2, 3 ali das soluções, e é um aprendizado diário, todo dia você aprende algo, né? E você tem que ser dinâmico, o design, como você falou, é dinâmico, mas não só o design, a empresa, o tempo todo ela tem que estar se modernizando, inovando, você tem que estar atento, né? Então, cada aprendizado, cada informação, cada comportamento do cliente tem que ter um impacto real, né, naquilo que você está fazendo, né? Ou de reafirmar ou de mudança, né? Então, a gente observa isso diariamente, isso é muito legal. Cara, pensando em dicas assim, eu resumo em 3, né? Recentemente eu até respondi uma pergunta similar para um amigo, e ele falou: que dica você daria, né? É uma pessoa também da minha idade e tudo mais, estava pensando em empreender, que vem do mundo executivo, corporativo e tudo mais. Aí eu falei para ele, olha, para mim, acho que 3 grandes marcos assim que mudaram. Primeiro, é um livro chamado Organizações Exponenciais. Eu li esse livro em 2016. Ele teve algumas reedições, né? Mas é incrível como esse livro ainda é atual, né? Que ele explica ali, é do Salim, se eu não me engano, Isso. da Singularity University, e ele resume claramente ali o conceito entre uma empresa comum, uma empresa exponencial no mundo atual, com tecnologia, o conceito ali de você crescer 10 vezes mais, né, do que uma empresa normal, e como fazer isso, né, como você ter uma estrutura. Então, ali em 2016, eu estava no Itaú ainda, eu li aquele livro, falei, cara, é isso, sabe? Eu preciso abrir a cabeça e entender um pouco mais sobre essas possibilidades, né? O segundo marco foi quando eu decidi deixar a carreira executiva e decidi tirar um ano sabático. E nesse período eu fiz um curso executivo que me marcou demais, que era os 24 passos para um empreendedor. É um curso que é ministrado até hoje no MIT. E para mim, que vinha numa carreira corporativa, Léo, entender um pouco melhor o mundo de startup, o que é, como você constrói, quais são os passos, as principais dificuldades, que muitas vezes a gente acha que com muita experiência de mercado você entende. E não, para mim, assim, abriu a cabeça completamente. Então, eu diria que uma segunda dica é isso, né? Procurar entender um pouquinho mais, tem várias literaturas a respeito, né, de quais são as dificuldades e os passos ali que você tem que estar muito atento, né, para conseguir ter a sua startup ali, sabe, no rumo certo, no caminho correto. E a terceira dica tem a ver com isso, tem a ver com um desses passos. Eu lembro que
Nesse período eu fui para o Vale do Silício, fiz ali várias conversas, conheci startups, falei com muita gente. E, incrivelmente, eu lembro de ter escutado de mais de 3 pessoas de setores diferentes dizendo o seguinte: olha, sabe quanto vale uma ideia aqui no Vale do Silício? Vale 0. Agora, uma pessoa que consegue pegar essa ideia e tirar ela do papel, ou seja, execução, essa pessoa eu quero. Então, isso para mim ficou muito gravado, porque eu escutei de 3 pessoas diferentes em conversas completamente diferentes, sabe? E isso ficou muito marcado, quer dizer, então acho que a terceira dica que eu dou é execução. A ideia é importante, o design thinking, todo o processo é crucial. Sem ele você não consegue evoluir. Mas se você não conseguir tirar ele do papel e executar, você está morto, tá certo? Então acho que esse é um outro aspecto, assim, que então, acho que a primeira coisa é abrir a cabeça, a segunda coisa, estuda um pouco sobre o que você quer fazer, quais são os passos, ali, as dificuldades que você vai encontrar. E o terceiro, cara, executa, acabativa. Né? Porque para uma startup, isso é o que faz toda a diferença e isso é o que faz você conquistar a confiança do seu mercado, dos seus clientes. Né? É entrega efetiva. Então, a capacidade de você tirar a ideia do papel e executar. Bom, 3 super dicas aí, né, Ale? Acho que a última, especialmente, execução, principalmente hoje em dia, né, num mundo que muita gente falando muita coisa e fazendo de menos, acho que fica uma dica de ouro aí para os ouvintes. Queria muito agradecer aí, Ale, seu tempo, a sua presença aqui. Espero que tenha sido legal para você, espero que tenha sido legal também para os nossos ouvintes aqui. Então, agradeço demais. E queria fazer um convite aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, se vocês tiverem alguma sugestão, né, de alguma pauta que vocês querem ver no lado do quê, lembrando que nós temos outras editorias, né, o Barão está tocando outras frentes, né, então, por favor, escreva para nós nas redes sociais, nos diversos canais que nós temos, porque a gente pega essas pautas, a gente trata elas para fazer bate-papos como esse ou maiores, tá? Então, não esquece de mandar essa mensagem para nós. Não esquece também de divulgar esse episódio, especialmente, né? Manda para os seus amigos aquilo que você acha realmente importante, porque são informações que podem transformar a vida de outras pessoas que estão pensando em empreender, que estão pensando ou começando a fazer uma startup e não considerou um trabalho sério e profundo de design. Então, é legal você se utilizar de um instrumento desse com dados tão sólidos como o que o AT trouxe. Então, ajude a divulgar e a promover isso. E te esperamos no próximo Lado Quê. Até mais, gente. Obrigado. Obrigado, Léo. Prazer. Ale,